Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar da Wari. Hoje estamos aqui com a Franciele. Ela é Engagement Leader da Ambev Tech e nós vamos falar sobre a importância de se desenvolver como líder. Fiquem à vontade para participar da nossa apresentação. É mais um bate-papo mesmo. A gente vai apresentar algumas dicas de liderança. A gente vai falar sobre claramente o porquê que você deve se desenvolver como líder, o porquê você realmente deve buscar melhorar a si mesmo num cargo de liderança. E iremos soltar também algumas pesquisas aí durante a nossa apresentação. Vocês podem ir participando pelo chat, fazendo as suas perguntas, respondendo as pesquisas, que a gente vai debater muita coisa legal por aqui hoje. Franciele, boa noite e muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Renato. Obrigada a você pelo convite de estar aqui falando um pouquinho, né, sobre esse tema que cada vez mais a gente percebe a importância, enfim, né, no nosso dia a dia profissional e tudo mais. Bom, deixa eu me apresentar então um pouquinho aqui. Eu sou a Fran, eu sou psicóloga de formação. Trabalho aí na Ambev Tech, como o Renato bem falou, na área de people, aqui muito focado no desenvolvimento dos nossos líderes e no engajamento das nossas pessoas. Falando um pouquinho de mim, eu sou apaixonada por ler, então eu sou a louca que sempre tem um livro para indicar de qualquer tema que a gente for conversar, eu sempre vou ter algum livro que eu já li, enfim, quero compartilhar e trazer. Amo música também, acho que a nossa vida sem música, para mim, pelo menos, a minha vida sem música não é nada, gosto muito. E viajar, infelizmente, por conta do nosso momento, a gente não está podendo fazer muito isso, mas que logo, logo, né, as coisas melhorem e que a gente possa continuar, né, ou voltar a viajar, a conhecer outras pessoas, novas culturas e assim por diante. Então, falando um pouquinho de mim aqui, e vamos para o nosso tema, então, vamos falar um pouquinho sobre por que a gente precisa se desenvolver como líder, qual que é a importância disso, como que isso impacta no nosso dia a dia, sendo a gente líder ou não. Então, para começar, vamos lá, vamos fazer um resumo aqui, né? Eu não preciso falar, acho que todo mundo já sabe muito bem que o mundo em que a gente vive é um mundo de constante incerteza, né? Volatilidade. A gente não consegue mais saber como que vai ser a semana que vem, basicamente, né? As coisas acontecem numa velocidade muito rápida. E para isso a gente precisa aí se adaptar, a gente precisa entender muito o nosso cenário. E quando a gente fala do nosso cenário profissional, quando a gente fala, né, do momento, principalmente do momento que a gente está passando agora, e falando da liderança especificamente, eu não podia deixar de trazer esse dado aqui para vocês, né? Então, hoje, existe uma pesquisa da Gallup que traz para a gente aí o quanto que a liderança influencia no engajamento das pessoas, ou seja, eu sou uma pessoa, um colaborador muito mais engajado por conta da minha liderança, esse impacto é de 75%, ou seja, é um impacto muito alto. Por consequência, tem uma pesquisa da Michael Page, se eu não me engano, que traz para nós que 8 a cada 10 pessoas já saíram do seu trabalho por conta da liderança. Então, mais uma vez aí para reforçar o impacto que tem uma liderança boa ou uma liderança não tão bacana dentro do nosso, né, do nosso dia a dia, no nosso contexto profissional. Pessoal, hoje, você só tornando aqui um bate-papo, puxando claro, um pouco mais desse assunto, que eu acho extremamente importante. Eu, inclusive, já trabalhei alguns anos aí como consultor de consultoria de desenvolvimento de pessoas e treinamento de liderança. Sim. Hoje você, como Engagement Leader na Ambev Tech, que, claro, é uma das maiores aí de tecnologia, né, faz parte de um grupo enorme. Sim. Você consegue trazer alguns cases aí, ou pode ser um ou dois, de líderes que realmente fracassaram em engajar as suas equipes e aí tiveram algum resultado negativo por isso, seja a questão de perdeu alguém da sua equipe ou trouxe resultados negativos. Se você pudesse comentar um pouco, só para a gente sentir um pouco desse impacto e trazer os dados para a realidade.
Sim, sim, com certeza. Falando um pouquinho até da nossa rotina aqui, hoje a gente acompanha, por exemplo, os indicadores de engajamento, e aí falando da nossa liderança, semanalmente. Então a gente tem pulsos semanais que a gente consegue acompanhar como que está o desenvolvimento das pessoas, relacionamento com, né, entre líder e liderado, feedback, todos esses pontos. E ter essa pesquisa, no nosso caso, ela é muito positiva porque ela dá muitos insumos para os líderes para que eles de fato possam fazer aí planos de ação para mudar o cenário. Só que o que acontece, né? A gente sabe que quando a gente fala aí, né, do ambiente organizacional, a gente tem diversos perfis de liderança. Tem perfis que estão aí há muito tempo no mercado, tem, né, líderes que estão há muito tempo no mercado, líderes mais recentes, e existe um ponto de líderes que estão há mais tempo no mercado, de às vezes eles terem aí características muito específicas e um pouco mais de dificuldade de lidar, por exemplo, com as novas gerações. No nosso caso aqui, a maior parte do nosso público é um público de até 25, 30 anos no máximo, mas é mais ali até 25. Isso faz com que a minha liderança tenha que ter muito claro de qual a expectativa dessas pessoas, que é diferente do que se tinha há um tempo atrás, né? Então eu não olho mais estabilidade, né, necessariamente no contexto organizacional, eu vou olhar outras coisas, eu como colaborador. E isso, o que acontece? A gente faz um acompanhamento basicamente mensal aqui com os nossos líderes, e eu tenho líderes que têm muito mais facilidade e adaptabilidade para lidar com esses temas, e líderes que, por N razões, entendem que talvez esse não seria o momento ou o caminho para eles atuarem como liderança. E para a gente é muito rápido o impacto, o resultado que aparece. Porque como a gente mede semanalmente o nível de engajamento das nossas pessoas, assim que eu tenho um líder que faz uma ação, que não está olhando para o desenvolvimento, que não está dando feedback da melhor forma, eu já tenho ali na ponta do lápis. E é muito engraçado que o que acontece? Quando a gente começou um processo, faz um pouco mais, faz um ano e meio mais ou menos, a gente começou um processo de mudar nossa estrutura de liderança mesmo, né? Esse processo de desenvolvimento. E tem a curva de inovação, né? Então, toda vez que eu faço um processo de mudança, eu tenho ali os meus 10, 20% que vão comigo logo de início, são os pioneiros. Eu tenho a primeira onda, a segunda onda, e eu tenho aquelas pessoas, aqueles 10% que não entendem que não é a melhor forma, né, que tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, para um novo contexto. E é muito engraçado que nesses times dos líderes que não, né, que tiveram mais dificuldade, chegou um momento que as próprias pessoas começaram a questionar, do tipo, tá, o time X tem, por exemplo, eu vou ser bem simplista aqui, tá? Tem acompanhamento de plano de desenvolvimento individual todo mês. Por que a gente não tem? Ah, o time Y tem bate-papos de feedback frequentes, de acordo com a necessidade de cada colaborador. Por que a gente não tem? Então é muito engraçado porque vendo os próprios liderados começam a trazer essa necessidade para os seus líderes. E aí fica muito nítido para a gente o trabalho que a gente precisa fazer, às vezes, de mais proximidade com alguns casos, sabe? Isso pra gente, assim, foi muito, muito, muito nítido durante esse nosso caminho de mudança. Infelizmente, né, ou felizmente, não sei, toda vez que a gente faz esse processo, a gente entende que algumas pessoas não se adaptam a esse novo modelo, e sim, a gente tem perdas no meio do caminho de liderados também, que entendem que, e não só para fora, às vezes para dentro do mesmo time, né, então aqui dentro da MevTech eu tenho às vezes pessoas que querem mudar de função não, mas de time, justamente porque percebem uma liderança mais inspiradora, por exemplo, no time A e não no time B. Então isso acontece Exato. bastante, né? Esse exemplo é muito claro, né, de que realmente o engajamento afeta o resultado, É isso. a progressão de carreira e tudo mais. Então, muito Isso. legal esse dado. Isso, exatamente. Isso é muito, muito, muito nítido. Só que aí a gente entra num ponto, né? Que quando a gente olha para a liderança, a gente está no meio. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos supor que eu sou coordenadora. Eu, como coordenadora, eu vou ter um time que tem
determinadas expectativas, e eu vou ter lá o meu líder, o meu gestor, o meu gerente ou diretor, né, não sei aí que papel que vai ser, que também vai ter expectativas em relação à minha atuação. E aqui vem um ponto justamente desse equilíbrio que a gente talvez precisa ter como líder, né? Porque quando eu olho para a minha alta liderança, acho que até a gente tem uma pesquisa aqui que a gente queria entender um pouquinho, né, de como que as pessoas viam isso. A alta liderança, ela tende a ter uma expectativa muito maior, voltada para resultados, para estratégia, né? Então é isso que eles vão cobrar dos seus líderes. Só que quando eu vou para os liderados, quando eu vou para o time, a expectativa é um pouco diferente. A expectativa é voltada para reconhecimento, para feedback, para o desenvolvimento das minhas, né, de mim como pessoa, como profissional. E aí, como que eu, como líder, faço o equilíbrio disso? Qual que de fato é o meu principal objetivo? Para onde que eu tenho que olhar? Como que eu faço, né, esse balançar de pratos, basicamente? E aqui é um ponto que eu sempre falo, que a gente não precisa olhar só para um dos lados. Eu não acho que a gente tem que olhar só para uma coisa, só para outra. Muito pelo contrário, a gente precisa juntar. Então, o meu papel como líder, na minha percepção, é alcançar, sim, resultados, é olhar para a estratégia, mas através das minhas pessoas. E como eu faço isso? Dando feedback, reconhecendo elas, né, para eu conseguir encorajar comportamentos que estão aí dentro daquilo que a gente espera, por exemplo, na nossa cultura, e desencorajar comportamentos que a gente entende que talvez não fazem muito sentido para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Desenvolver essas pessoas, então eu constantemente... tem um ponto que eu sempre falo muito quando eu falo com os nossos líderes aqui, que eu acho que é meio geral. As pessoas, elas têm dificuldade em ter conversas difíceis, né? As pessoas tendem a evitar o conflito, e é muito engraçado porque as conversas difíceis geralmente são as conversas mais importantes que a gente precisa ter. Porque é nesse momento que eu vou passar para as minhas pessoas, para os meus times, ou, né, para os meus pares, enfim, para quem eu estiver falando, o que de fato é importante. É nesse momento que eu vou conseguir alinhar todas as restrições, que eu vou conseguir colocar todo mundo no mesmo caminho, para a gente de fato chegar no melhor resultado lá na frente. E aqui, né, quando a gente fala de feedback e de desenvolvimento de pessoas, não tem como a gente fazer isso sem ter conversas difíceis. É quase como, eu brinco às vezes aqui, é quase como um casamento, né? Quando a gente para de falar é porque a gente já não acredita mais. E eu, como líder, eu preciso acreditar no desenvolvimento das minhas pessoas, então eu preciso sim ter essas conversas que são mais difíceis com o meu time, né? Porque vai impactar para mim e vai impactar para elas também. O meu papel é desenvolver elas como profissionais, como pessoas, né? Legal. A gente fez uma pesquisa aqui com os participantes sobre a opinião deles, claro. Qual é o principal papel do líder aí dentro de uma organização, né? A primeira resposta, atingir resultados financeiros. Parece que esse não é o foco do líder. Desenvolvimento de pessoas. Tivemos 87% das respostas, foram 13 pessoas aí, dizendo que desenvolver pessoas, claro, é o principal aí do líder. Legal. Tivemos uma resposta a cada, uma opção aqui cada para criar métricas de performance. As métricas de performance, desculpa por isso, pessoal, e cobrar e delegar tarefas, como as duas últimas aí, opções que uma pessoa cada um botou. A gente tem um resultado muito bom, né? Porque realmente é esse foco que você disse aí de ficar no meio, de você entender e reconhecer a sua equipe, dar feedback, desenvolver, para conseguir, claro, atingir o resultado aí para a alta liderança, que sempre está focado em resultados, estratégia e tudo mais. Isso, exatamente. Eu queria ouvir um pouco de você, Fran, você que trabalha aí numa empresa de tecnologia, por exemplo. As mudanças são muito rápidas. Né? Eu acho que toda empresa aí que foca aí no digital, tech, todas elas realmente estão, ou tem um crescimento muito acelerado, porque realmente é isso que a gente viu nos últimos 2 anos, né, por conta da pandemia e tudo mais. Uhum. Como que fica a preocupação dos líderes nesse ponto? Sobra tempo para o líder focar no desenvolvimento? Ou é uma constante loucura aí para atingir resultado, estratégia, vamos vender e... Como que funciona aí? Eu sei que é um desafio enorme, né? E a Castela está participando aqui. Mas, se você pudesse comentar para a gente como foi nesses últimos 2 anos aí para você treinar esses líderes e segurar esses pratos aí, principalmente na pandemia. Legal. Realmente acho que é
É um dos principais desafios que eu acho que a gente tem, sabe, Renato? Mas é muito nítido que quando a gente consegue virar a chave e o líder ele consegue entender que se o foco dele for no time, ele vai chegar lá naqueles resultados, ele vai alcançar as metas, porque assim, o fato de eu como líder desenvolver as pessoas não quer dizer que eu vou deixar de olhar métricas de performance, não quer dizer que eu vou deixar de olhar para questões financeiras, mas o meu olhar vai ser diferente. Esse não vai ser na verdade, esse vai ser o final, não vai ser o meio do caminho. Meu meio do caminho vai ser através das pessoas. Então, eu acho que essa é a virada de chave que a gente precisa fazer. Não é que a gente precisa deixar de olhar, mas é muito nítido que os líderes nossos que conseguiram entender isso e focar nisso tiveram muito mais resultado, tiveram muito mais crescimento como líder também, não tem como não falar isso, mas também tiveram muito mais resultado nas suas entregas, nos seus projetos e tudo mais, sabe? Mas é um desafio constante, tá? Não tem como. Legal. A gente teve uma pergunta muito legal do Bruno aqui no chat. Pessoal, fiquem à vontade para fazer todo tipo de pergunta. A gente está aqui realmente para debater. A Fran está aqui, aproveitem a experiência da Fran para tirarem suas dúvidas, realmente aprender. O Bruno fez uma pergunta muito legal. Cada líder tem uma forma de liderar. Acredito que não tenha a forma certa ou errada. Mas como saber que o líder está indo para o caminho certo? Quais sinais os liderados dão quando estão desmotivados? Nossa, que excelente pergunta. Realmente, Bruno, não tem um passo a passo, não existe um manual de como ser um bom líder. Por quê? Porque quando a gente fala de liderança, a gente está falando de pessoas. Pessoas são seres humanos são seres complexos. Então, como eu vou ser um bom líder para o meu time? Primeiro, comunicação não tem como, tá, gente? Comunicação é um ponto primordial. Tudo que eu for fazer com o meu time, eu preciso constantemente alinhar restrições. Então, eu vou ser um bom líder quando eu entender essa mesma diferença que eu tenho de líderes que eu tenho no meu time também. O que isso significa? Que, por exemplo, o Renato, que está no meu time, ele tem, sei lá, um perfil mais analítico e ele espera muito mais acompanhamento meu e eu vou tratar ele dessa forma. Já o João, que também trabalha no meu time, tem um perfil um pouco mais relacional, vou ajustar para colocar ele para projetos que talvez não tenha mais contato com outras pessoas e ele gosta de ter mais autonomia e de caminhar mais sozinho. Então, talvez o meu acompanhamento com ele vai ser, sei lá, mensal, vai ser, não sei. Aí eu preciso alinhar todos esses pontos. Então, de fato, não existe um modelo certo, mas o meu papel como líder é entender qual que é o melhor modelo para cada uma das minhas pessoas, para cada um dos meus liderados. E o engajamento, como que você vai perceber? Tem várias formas, na verdade, que quando a gente fala de engajamento, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de motivação, a gente está falando de várias coisas ali no meio do engajamento. Você vai ver que a pessoa talvez não está entregando mais, né, não está dando todo o gás para a entrega do seu projeto, ou enfim, do produto, da atuação que ela tem. Você vai perceber que é uma pessoa que tende a ficar um pouco mais distante, tende a não compartilhar tanto. A pessoa que ela é mais engajada, geralmente ela vai estar ali mais ativa, vamos dizer assim, dentro do time. Então, ela vai estar se movimentando mais na maior parte das vezes. E existem hoje algumas ferramentas que ajudam a gente a entender o engajamento das nossas pessoas, a acompanhar. Como, por exemplo, eu falei aqui no nosso caso, a gente usa uma pesquisa de pulsos semanais e a gente consegue acompanhar todo essa flutuação. Porque uma coisa é fato, né, gente? Como eu falei, somos seres humanos, seres complexos. A gente não é linear. Então, o engajamento do meu time, ele não vai ser sempre ótimo também. Por quê? Às vezes eu tenho uma situação que aconteceu lá na casa do João, que vai sim impactar no dia a dia dele, não tem como. A gente, no passado, a gente falava muito, né? A gente tem que separar o profissional do pessoal. Depende, porque a gente está falando de uma única pessoa. Então, eu entendo separar, mas vai impactar. Não tem como não impactar coisas que acontecem no pessoal, não tem como não impactar na nossa rotina, né? Se eu tive uma conquista muito boa no pessoal, nossa, eu vou estar muito mais motivada, muito mais feliz. Nossa, eu vou entregar com tudo. Agora, se eu tive uma notícia, alguma coisa que não é legal, não tem como. Eu não vou, talvez, dar tudo que eu poderia dar naquele momento, né? Legal.
O Bruno, ele continuou num tema muito interessante que me fez até lembrar uma frase aí do Simon Sinek, né? Ele falou assim que ele já estava na posição de liderado, ele estava desmotivado, mas ele não confiava no gestor dele para se abrir e tentar melhorar a situação. E eu lembro uma frase do Simon Sinek, que é um autor que eu adoro. Ele fala assim que um time não é um grupo de pessoas que trabalha junto. Um time é um grupo de pessoas que acreditam uns nos outros, né? Então a confiança é um fator muito importante dentro de uma equipe e algo que, pô, o Bruno deu exemplo vivo aqui de que ele não se abria com o gestor porque ele não tinha confiança. Então não aconteceu algo que pudesse gerar essa confiança em uma relação como todo líder deve ter com a sua equipe. Exatamente. Você poderia citar alguns exemplos de como você pode conquistar a confiança da sua equipe ou enfim, algumas dicas de como pode fazer isso? Legal. Acho que esse ponto que o Bruno trouxe, para mim, está muito relacionado à questão da segurança psicológica, né? A gente tem visto muito também esse termo aí em vários locais, até no LinkedIn eu vejo de vez em quando as pessoas colocando. Basicamente, segurança psicológica é o que o Bruno teria que ter para ele conseguir chegar no líder dele e falar, olha, não tá legal. Eu né, não sei, não tô motivado, eu tô querendo um desafio novo, e eu só vou conseguir a segurança psicológica com muito trabalho do meu líder. Não tem como ser diferente. Tem uma né, autora ali, a Amy Edmondson, que fala muito sobre segurança psicológica, e ela fala que existem 3 pontos que a gente sempre precisa olhar quando a gente fala dessa questão de segurança psicológica e de confiança. O líder, ele precisa entender, tratar o trabalho como práticas de aprendizado. Então, eu estou ali constantemente aprendendo, ou seja, se aconteceu alguma coisa errada, cara, é aprendizagem, é teste, eu estou o tempo todo num ambiente de experimentação, então, para mim, se não deu certo alguma coisa, tá tudo certo, eu entendo que logo isso vai me servir para alguma coisa, vai me gerar um novo aprendizado no futuro. Eu, como líder, eu preciso saber fazer as perguntas certas para aquelas minhas pessoas, para os meus liderados, e eu preciso fazer um ponto também, que porque aí eu tô falando de grupo também, né, que eu falei antes, de encorajar e desencorajar determinados comportamentos, porque segurança psicológica basicamente é o quê? É eu ter tranquilidade para ser eu mesmo e para falar tudo o que eu quiser falar, né, o que for importante para mim, para o meu líder e para o meu time. Então eu preciso proporcionar esse ambiente para as minhas pessoas, para o meu time. E é muito difícil, não é fácil, porque não é uma plaquinha que você vai colocar lá, não é uma dinâmica que você vai fazer que pronto, agora estamos com confiança. Exatamente, não tem como, né? Infelizmente não é assim que funciona. Então é um trabalho contínuo que precisa ter como líder de ir lá, falar com as pessoas, trazer elas para perto, se colocar como vulnerável também diante das pessoas. Então, tem vários pontos aí que o líder precisa trabalhar para gerar essa conexão. E esse é um ponto que eu percebo muito, assim, em alguns casos, tem muitos líderes que não geram essa conexão com as pessoas, que não tem um bate-papo ali do tipo, vem cá, me conta um pouco de ti, como que é a sua vida, né, o que você faz fora daqui, para ir criando essa conexão e para conseguir ter daqui a pouco um pouco mais dessa confiança e dessa segurança para trocar alguns pontos que talvez são mais difíceis, né? Há alguma referência bibliográfica para entender mais sobre os perfis que você comentou, que foi o analítico, o relacional? Olha, existe, vou ter que dar uma olhadinha aqui na minha... Na verdade, existem várias, né? Inclusive, por exemplo, existem testes, quando a gente fala de perfil das pessoas, né? Aí a gente olha para o analítico, mais relacional, enfim, existem vários testes e várias teorias para a gente conseguir entender um pouquinho mais isso. Aí vai depender muito, existem alguns testes, inclusive gratuitos na internet, tem um que chama, acho que 16 personalidades, alguma coisa assim, que a gente faz o teste, a gente entende qual que é o nosso perfil ali, mas existem sim, geralmente você vai encontrar com temas muito mais olhando para comportamento humano. Tá? Então, quando você olha para um livro que trata mais de comportamento, você vai encontrar essas diferentes, esses perfis distintos e vai entender um pouquinho mais sobre eles. Beleza? O Bruno, ele quer saber o que é pesquisas pulso.
Boa. Pesquisas pulso são pesquisas rápidas. O que acontece? A gente tem a tendência nas empresas de fazer, por exemplo, pesquisa de clima. Pesquisa de clima é uma pesquisa que você vai lá, faz uma vez por ano, e você tem o resultado do teu, né, do clima da empresa e faz um plano de ação em cima disso. Só que o que acontece? Quando a gente faz uma pesquisa anual de clima, por exemplo, eu tenho uma fotografia do momento. Ou seja, quando eu receber o resultado, que talvez vai ser 2 meses depois, eu nem sei mais se aquilo continua fazendo sentido. Lembra que a gente falou que a gente está num mundo de constante mudança, né? Então não tem, em 2 meses, nossa, muita coisa já mudou. Talvez até os líderes liderados ali já mudaram. Pesquisas de pulso são pesquisas rápidas. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem uma vez por semana, todos os nossos profissionais, são em torno de 1.500 pessoas hoje, respondem 6 perguntas sobre engajamento. E essas perguntas, elas geram um relatório para a gente, ela é sempre baseado no anonimato, então a gente nunca sabe quem respondeu o quê, mas elas geram um relatório para a gente acompanhar a flutuação do nosso engajamento. E assim a gente consegue ter muito mais, ser muito mais certeiro nas nossas ações que a gente precisa fazer dentro de cada um dos times. Mas são basicamente pesquisas rápidas, pesquisas específicas aí, em curtos menores, períodos menores. Legal. Pessoal, a gente tem mais perguntas, mas vamos seguir para o próximo slide, Fran. Aí eu volto para as perguntas daqui a pouco, que eu acho que vai fazer mais sentido aqui. A gente tem mais uma pergunta do Breno. Tem o Breno e o Bruno. Mais uma do Breno, mais uma do Vitor. E aí, enfim, vamos seguindo aí. Tá, boa, beleza. Então, por que a gente fala disso tudo, né? Por que a gente fala dessas diferenças, desse equilíbrio que a gente tem que ter, para mostrar, para evidenciar para as pessoas que os líderes, eles precisam sim saber também de temas de gestão de pessoas, não tem como. Então, eu como líder, eu preciso saber o que é motivação. Né? E aí eu sei que existem várias teorias de motivação, né? Tem aqui a gente trouxe, por exemplo, a pirâmide das necessidades de Maslow, que é a mais conhecida, mas eu tenho de Herzberg também a teoria dos 2 fatores, eu tenho a teoria dos 16 desejos básicos, então eu tenho várias teorias aí de motivação, e eu como líder eu preciso ter muito claro isso, porque eu preciso saber o que é importante para as minhas pessoas. Engajamento, então eu preciso saber o que é engajamento e como que eu engajo mais as minhas pessoas. Feedback, o que é feedback? O que é um feedback construtivo, o que é um feedback positivo? E aí, dentro de positivo, reconhecimento também. Como que eu faço para dar um reconhecimento para as minhas pessoas, né? Para os meus times, para os meus liderados? Desenvolvimento de pessoas. Eu preciso entender o que é um PDI. Como que eu faço? Eu preciso ter clareza que o meu PDI, ele precisa lá, eu preciso levantar quais são as competências que eu vou desenvolver, que não vão ser as mesmas. PDI, plano de desenvolvimento individual, ou seja, cada pessoa do meu time vai ter um plano individualizado. Então, eu preciso entender quais vão ser as competências, eu preciso entender como que essa pessoa aprende para conseguir fazer as melhores ações dentro desse PDI para ela. Eu preciso especificar um tempo para que essa pessoa faça e especificar essas ações também para que, de fato, esse processo de evolução aconteça. Então, tem muitos temas de gestão de pessoas que é muito importante, sim, o líder saber. E eu não estou falando que o líder tem que ser expert, não, tá? Não tem nada nesse sentido. Mas, minimamente, ele precisa conhecer um pouquinho disso, ele precisa entender o que se trata. Porque é isso que vai ser, o dia a dia dele vai ser lidando com pessoas, ele vai precisar entender um pouquinho mais desses pontos. Não tem como ser diferente disso, tá? E aqui, você ia falar, desculpa. Não, pode complementar. E aqui eu trago a pirâmide de Maslow justamente para falar um pouquinho, né? Porque a gente está num momento, quando a gente fala das novas gerações, por exemplo, qual que é a expectativa que elas têm? Elas têm uma expectativa muito forte ali, muito relacionada, a segurança já passou, né? Porque geralmente essas pessoas já têm ali, a base da pirâmide já está muito tranquila. Então eu estou buscando muito mais a minha realização pessoal. As novas gerações, os millennials, eles vão olhar para quê? Para minha possibilidade de crescimento, para minha oportunidade de crescimento dentro da organização, para eu aprender coisas novas, aprender coisas diferentes. Então eu preciso ter muita clareza disso como líder, sabe?
Na verdade, ele quer mais uma dica, né? E aí eu vou fazer uma comparação com o tema de gestão de pessoas. Tá. Ele diz que ele trabalha numa empresa em crescimento. O patrão da empresa, acredito que seja uma empresa familiar, pois o dono é casado com o CFO, a CFO, que é head de RH também. E aí ele disse que ela trava todas as mudanças necessárias, inclusive referente ao crescimento da organização. É uma pessoa desagradável que não sabe lidar com pessoas. Ele quer saber como que ele pode lidar com ela, porque ele não sente uma segurança de chegar nela, porque na visão dele ela não gosta de ser confrontada e nem tem capacidade de chamar alguém para dar um feedback. Então, eu acredito que fazendo uma comparação aqui com esse slide, algo que está afetando a motivação dele, Sim. Desengajando ele, ela não dá feedback e ele não está sendo desenvolvido, porque ele não tem esse contato de que ele quer o crescimento da organização e ela basicamente está fazendo tudo ao contrário aí. Como chegar numa pessoa dessa? Qual que são algumas dicas ou, enfim, como... É uma pergunta, é difícil. É difícil essa, viu? Essa foi difícil. A primeira coisa que eu sempre vou falar quando vem pontos nesse sentido, mas que eu sei que é mais difícil porque o próprio Breno já falou, né, que ele não tem segurança, seria dar o feedback para essa pessoa, né? Para mim esse sempre é o primeiro ponto. Eu vou tentar o máximo chegar para essa pessoa e tentar dar feedback. Quando eu falo de tentar dar feedback, é descolar a pessoa, né? Então, por exemplo, eu não vou falar da pessoa, eu vou falar do comportamento. E aí eu tenho algumas técnicas para me ajudar a fazer isso. Então, por exemplo, eu falo especificamente da situação que aconteceu. Por exemplo, a gente está aqui num evento, num webinar, e vamos supor que o Renato falou alguma coisa que foi totalmente contrária do caminho que a gente estava seguindo. O que eu faço depois? Eu chego para ele e falo, Renato, posso te dar a gente pode conversar? Ah, beleza, pode. Então, eu vou falar, a gente estava lá no webinar, você falou exatamente tal coisa, me deixou um pouco desconfortável, e eu acredito que talvez não tenha sido exatamente isso que você queria trazer naquele momento. O que a gente pode fazer, talvez, para isso não, né, para isso não voltar a acontecer? Como que a gente pode fazer para ajustar isso? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar, talvez, para a gente fazer diferente? Então, eu vou trazer, na verdade, o comportamento, a situação, mas sempre com o olhar de, beleza, o que a gente pode fazer junto, então, dali por diante? Só que quando a gente fala de um ambiente que não tem confiança, não tem segurança, é muito mais difícil eu dar qualquer tipo de feedback, porque eu não sei o retorno que vai ter aí. Então, talvez uma coisa que eu daria de dica eu tentaria entender um pouquinho mais o perfil dela, Breno. Então, entender algumas características dela e utilizar isso ao meu favor no momento de passar algumas coisas, algumas informações para ela. Então, sei lá, ela é uma pessoa que, ela é de finanças, pelo que eu entendi, alguma coisa assim, então para ela números deve ser importante. Tá, do RH também, é verdade. Porque eu imagino que talvez números sejam importantes. Então, como que talvez eu vou trazer algumas coisas em números para tentar evidenciar um pouquinho isso para ela? E eu vou aos poucos mesmo. Então, talvez eu vou entender um pouco do perfil e usar isso ao meu favor para eu tentar fazer qualquer tipo de mudança. Mas a gente sabe que as pessoas elas precisam estar dispostas a mudar também. Quando a pessoa não está disposta, é muito mais difícil ter qualquer modificação, né? Então, é um desafio, Breno. Essa você me pegou, que olha, é um baita desafio. Você tá no mudo, Renato. Tá no mudo. Eu falei, Bom, próxima pergunta. Pessoal, lancei mais uma pesquisa aí para vocês responderem. Depois a gente vai chegar nela. Continuem mandando perguntas. Pessoal, eu particularmente adoro esses casos de liderança e liderados, enfim. O Vitor fez a pergunta. Boa noite, Vitor. Eu estou iniciando na liderança e tenho um pouco de dificuldade em saber se o time está satisfeito com a minha atuação. Teria alguma forma de saber sobre esse aspecto? Claro, tem. Inclusive, tem uma maneira muito simples, pedindo feedback. Geralmente, quando a gente fala, né, feedback, às vezes dá aquela conotação de, nossa senhora, né, uma coisa formal, difícil. Pode falar. Não, aí eu tenho um contraponto. Como que o Vitor, vamos supor que o seu gestor pede um feedback.
Como dar um feedback negativo para o cara que é seu chefe? Exemplo. Vou falar. Tem pessoas que têm insegurança, e realmente, eu já conheci várias pessoas que falaram, pô, odeio meu chefe, meu não sei o quê. Eu falo, você já falou para ele isso? Você já falou que tá insatisfeito? Ah, não. Por quê? Porque ele é meu chefe. Então, assim, é complicado, né? É difícil, é difícil. Tem uma maneira muito simples que eu acabo trazendo para os líderes aqui muitas vezes, que é o comece, continue e pare. Muito fácil. Eu vou pedir o feedback para os meus, por exemplo, você vai mandar lá para os seus liderados, Vitor, sei lá, pode ser por e-mail, pode ser um forms anônimo, se você quiser, da maneira como você achar melhor, com 3 perguntas para eles responderem para você. Você, né, eu, Vitor, como líder, o que você acredita que eu deveria continuar a fazer? O que você acredita que eu deveria parar de fazer? E o que eu deveria começar de fazer? Porque repara que na primeira, no continuar a fazer, você vai ter um reconhecimento já. Ou seja, você já vai saber o que você está fazendo, que é legal, que você está no caminho certo. Segundo, quando você fala o continuar e o parar, você já vai ter aí insumos para uma possibilidade de ajuste, né, para talvez um desenvolvimento ou para ajustar o teu caminho junto com aquelas pessoas. Então essa é uma maneira muito simples que a gente acaba usando muito aqui com os nossos líderes, tá? Para eles pedirem para os times mesmo. E geralmente vem muito insumo mesmo. Eu queria compartilhar, desculpa, Fran, eu não consigo me segurar. Fica tranquilo. Eu já trabalhei muito tempo com esse tema também. Queria dar outra dica para o Vitor, na verdade, Boa. Não é uma dica, mas essa forma da coragem das pessoas em dar o feedback negativo para o gestor. Quando eu trabalhava na Gallup, a gente fazia pesquisas de engajamento, a mesma pesquisa Pulse que vocês fazem hoje, e a gente não abria o resultado se a equipe tivesse menos de 4 pessoas. Certo. Isso trazia uma liberdade para o líder ver o tópico, não sei, eu recebo reconhecimento no meu trabalho, exemplo. Isso dava uma liberdade para as pessoas avaliarem sem ter o comprometimento aí, né? Sem realmente revelarem quem elas eram. E aí eu conheci um diretor fantástico, um diretor de engajamento da Gallup, ele mora na Austrália, inclusive do escritório lá da Austrália. E ele falou, Renato, ele me deu a definição de engajamento que eu mais gostei, que o engajamento dos colaboradores nada mais é do que uma conversa franca que o líder tem com a sua equipe. E aí ele consegue, através desses resultados que não são abertos, então você não precisa ter tanto medo de buscar o feedback se você coloca como anônimo, se você tem mais de 4 pessoas abaixo de você, porque você vai fazer uma pesquisa para todo mundo da equipe. E aí, quando todo mundo responder, você vai conseguir trazer os melhores resultados e vai ter esse feedback de saber se você está fazendo um bom trabalho ou não. Isso, exatamente. A nossa aqui também tem esse ponto. A gente tem, pela ferramenta são 3 pessoas, mas a gente já pede 5 para dar uma margem um pouquinho maior. Sem isso, a gente não libera qualquer tipo de informação, justamente porque a gente entende que é o melhor dos mundos e porque muitos líderes, às vezes, a gente sabe que ainda não tem, talvez, total tranquilidade para lidar com alguns feedbacks que acabam aparecendo, né? Então, a gente tem um trabalho por trás também para fazer. E até se eu puder falar, se eu não me engano, a ferramenta que a gente usa aqui, ela é gratuita para equipes menores de 30 pessoas, eu acho, não tenho certeza. Chama Team Culture. Se alguém quiser depois dar uma pesquisada, é muito bacana e é o que nos ajuda bastante, tá? Uma pergunta da Carol da Wari. Oi, Carol. Carol RH da Wari veio aqui aprender. Boa. Com a Fran. Ela quer saber se a técnica de feedback sanduíche é uma boa opção do líder para o liderado. Tem algumas outras técnicas de feedback? Tem. O que acontece? A técnica, acho que sanduíche é a técnica que a gente mais conhece, né? Quando a gente procura no Google lá feedback, como dar feedback, é o que geralmente vai aparecer. Mas eu sempre tenho alguns pontos de atenção com a técnica feedback. Por quê? Vou dar um feedback para o Renato aqui de novo, igual eu fiz antes. Vamos supor que a mesma situação, a gente estava num evento, ele falou alguma coisa que não foi bacana e eu preciso falar sobre isso com ele. Eu chego para o Renato e falo assim, Renato, então, queria te falar, né, que, nossa, teu trabalho está super legal, estou gostando muito de trabalhar contigo, tua comunicação é muito boa e tal, mas lá no evento, você fez um negócio que não foi legal.
isso aqui você falou que não foi legal, eu acho que pode ter dado uma conotação negativa para as pessoas que estavam acompanhando a gente. Mas assim, eu queria te dizer que, no geral, o teu trabalho tá legal, tá? Tá tudo certo. Então, continua assim que tô curtindo trabalhar contigo. Claro, gente, eu tô sendo bem simplista aqui, né? Mas percebe que para a pessoa que ouve o feedback, às vezes fica confuso. Quem aqui, eu pelo menos já recebi um feedback sanduíche que eu cheguei no final, eu pensei assim, tá, mas eu não entendi. Eu preciso, eu tô bem, mas tem alguma coisa, o que que eu preciso evoluir? O que que eu preciso melhorar nesse conceito? Porque ela falou que eu tô bem, mas eu não tô, não ficou claro para mim. E muitas vezes no feedback sanduíche a gente tem isso, a pessoa não tem clareza de qual que é o ponto que ela precisa evoluir, quando a gente fala de oportunidade, né, de feedback construtivo. Por isso que a gente precisa ser muito claro. Existe uma técnica de feedback que a gente fala muito aqui, que chama de feedback wrap. Então, são 5 passos ali, basicamente, para o feedback. Então, eu vou listar as minhas observações, eu vou falar de quais são os meus sentimentos em relação àquilo, eu vou perguntar se a pessoa, né, se está tudo bem de eu oferecer aí o feedback para ela. Eu vou dar sugestões também, porque o meu papel como líder, por exemplo, não é só jogar no colo do Renato o que aconteceu que talvez não foi tão legal. Eu também tenho a responsabilidade de ajudar ele nesse processo de evolução. Então, no final, eu vou perguntar para ele, Renato, o que que você acha que a gente pode fazer, talvez, para num momento diferente, a gente ter um contexto diferente, e eu vou dar as minhas sugestões, e, obviamente, eu vou fazer o acompanhamento disso depois também. Então, constantemente, eu vou estar reforçando, toda vez que ele mudou o comportamento, eu vou reforçar, e quando tiver algum ponto de ajustar, eu preciso ir lá de novo. Então, para mim, o feedback sanduíche, eu sempre fico com esse ponto atrás da orelha, assim, que me dá um pouco, me incomoda um pouco quando a gente fala dele. Eu sempre opto por um feedback um pouco mais, trazendo de fato mais fatos, mais dados, e se for um feedback de construtivo, cara, o meu foco é focar naquilo, porque o meu papel é te ajudar na evolução. Não quer dizer que eu não vou te reconhecer, tá? Porque qual que é o feedback bom? Pelo menos na minha visão, é aquele feedback dado na hora. Então eu não vou esperar um mês para dar um feedback para o Renato para falar tudo que eu tenho para falar. Não, o meu papel é estar ali no dia a dia. Então aconteceu, depois do evento aqui, por exemplo, eu chamo o Renato e falo assim, Renato, a gente pode fazer um ou seja do evento? Podemos. Então, eu já vou falar ali naquele momento. E assim eu vou constantemente alinhando os pontos e vou encorajando, né, encorajando e desencorajando, como eu comentei lá no começo. Então, para mim, isso pega muito. E esse é o único ponto de atenção que eu coloco no feedback sanduíche, que eu acho que talvez a gente, às vezes, é um pouco mais difícil, tá? E ele, para mim, ele propicia, quando a gente tem mais dificuldade de fazer conversas difíceis, a gente usa esse feedback sanduíche. Por quê? Porque a gente não quer que a pessoa saia mal com a gente, né? A gente não quer criar problemas no nosso relacionamento. Mas, gente, feedback não tem, de novo, não é da pessoa, é da atitude, né? Não é da atitude, é do comportamento dela. A pessoa não é. Ela naquele momento esteve, ela foi, naquele momento, né, fez alguma coisa ali, mas não é ela. Então, esse é um ponto que é bem importante para mim. Agora vamos para mais uma pesquisa. Joguei mais uma pesquisa antes de você pular para o próximo slide. Você já deixou um emprego por conta do seu gestor. Então tem muito a ver aí com os temas de gestão de pessoas, gente. Não sei se é uma resposta positiva ou negativa. 7 pessoas, 54% já deixaram o emprego por conta do gestor. 6 pessoas não deixaram e, claro, tiveram bons gestores ou grandes oportunidades aí, né? Isso está muito atrelado ao modo de gestão e ao fator do engajamento, né? Do gestor realmente está ali correlacionado, 75% do engajamento dos colaboradores e essa visão. Então, eu até ouvia muito que as pessoas deixam os chefes e não as empresas, né? Isso, exatamente. Eu sempre, eu sou responsável por acompanhar o nosso turnover aqui na Ambev Tech também. Então é um tema que sempre acaba aparecendo para mim, né? Falar um pouquinho dos principais motivadores. E tem uma coisa que é muito nítido quando a gente começa a fazer as análises de entrevista de desligamento, por exemplo. Geralmente as empresas falam muito de remuneração e a gente mesmo fala muito, né? Remuneração e tal, mas não tem como, remuneração vai ser o ponto final. Para mim chegar lá, tem várias coisas que aconteceram antes. Então, quando eu falo que eu tô saindo porque por oportunidade de crescimento. Cara, é porque o meu gestor não alinhou a expectativa comigo e eu não tô vendo isso. Eu tô saindo porque por mau relacionamento com o gestor.
Estou falando de liderança de novo. Tô saindo. A maioria dos casos, mesmo que às vezes na nossa cabeça a gente não relaciona direto com liderança, tem a ver com liderança, principalmente no que diz respeito a alinhamento de expectativa. Não tem como ser diferente disso. Então, para mim, aqui representa muito bem quem nunca, né? Eu já fiz isso na minha vida, já também, já troquei de emprego por conta de líder, de gestor, e já tive a oportunidade de ter um líder muito bom na minha vida também. E para mim, hoje, então, é mais claro ainda do impacto que tem uma liderança na nossa rotina, no nosso crescimento, eu diria, né? Se desenvolver como líder, né? Prestar atenção Exato. nesses pontos, fugir um pouco dos resultados e realmente prestar atenção no que seus funcionários estão, os seus funcionários não, no que a sua equipe está falando, como você pode motivar eles, como com técnicas de engajamento, aí existem várias, né? Várias pesquisas, muita ferramenta que você pode utilizar e claro, Isso. como principal aí o desenvolvimento. Eu acho que é muito legal também o líder ele olhar para o desenvolvimento individual de cada pessoa e não Isso. setar uma métrica para a equipe, ou seja, eu tenho aqui 4, vamos supor, eu sou gerente de vendas, eu tenho 4 vendedores. Eu vou setar a mesma métrica. Quem bater 100 mil de vendas vai virar um vendedor 2 ou coordenador. Isso é muito errado também. Então, realmente olhar para o desenvolvimento individual, entender a expectativa de cada indivíduo, né? Isso. E aí vem a minha próxima pergunta para você, Fran. Vou te pegar aí de novo. Eita, vamos lá. Para um líder que tem muitas pessoas abaixo dele e tem que segurar todos esses pratos aí, qual é a dica para você ter essas conversas individuais, para você realmente conseguir entender isso e conseguir desenvolver cada pessoa nesse aspecto? Legal. Eu acho que tem 2 pontos assim que são importantes, né? Primeiro que pelo menos eu preciso ter uma conversa inicial com todas as pessoas, nem que seja aí de 15, 20 minutos, para entender um pouquinho de perfil, entender expectativas e tudo mais. Só que eu confesso que eu sempre fico meio preocupada quando a gente fala de um líder que tem muitas pessoas abaixo. Por quê? É humanamente impossível o líder dar conta de tudo, não tem como. Então, por exemplo, estou falando de um time de 40 pessoas, experiência própria nossa aqui. Não tem condições, tá? A gente tem a gente tenta, na verdade, na maioria dos nossos casos aqui, ter no máximo, do máximo, 14, 15 pessoas por liderança. O que já é exatamente, o que já é bastante, porque se a gente for pensar nas linhas da comunicação que tem, né, tem até devia ter trazido, não lembrei disso, mas tem um slide, uma imagem, eu não me recordo agora de cabeça, que fala das linhas de comunicação de acordo com o tamanho das equipes. Fica um emaranhado de coisas, com 8 pessoas, as linhas já são gigantes, são enormes. Então não tem como eu alinhar restrições, muitas vezes, com equipes muito grandes. Então fica um ponto de atenção meu, que quando o time é muito grande, talvez a ideia seja dar uma quebrada no time, trazer mais pessoas para te ajudar, talvez uma liderança técnica, né, que consiga ter um papel de influência dentro do time para te ajudar nesses contextos e estar mais próximo das pessoas. Talvez esse seja o caminho, mas eu fico meio preocupada às vezes quando equipes são muito grandes, que não tem como. Beleza? E aí, beleza, né? Falamos de tudo isso, mas e aí? Como que a gente, como líder, se prepara? Qual o caminho que a gente segue? O que a gente faz? O que é importante? O que não é importante, né? Trouxe algumas coisas aqui para a gente discutir, para a gente falar também, que para mim acho que são as coisas que mais precisam estar presentes na rotina do líder, né? No dia a dia como líder. Primeiro, desenvolvimento de soft skill. Estava até falando um pouquinho antes aqui com o Renato sobre esse tema, né? Qual que é o nosso caminho natural de evolução, como profissional mesmo, não só como líder. A gente está lá no começo da nossa, né, da nossa trajetória, a gente começa a desenvolver as nossas hard skills. Então vai lá, desenvolve, vai passando os anos, a gente vai evoluindo. Chega um momento na nossa carreira que a gente já está ali no limite das nossas, ou né, no próximo do limite, sei lá, das nossas hard skills, que o que vai fazer a diferença mesmo vai ser soft skill. Não vai mais ser a hard skill que vai fazer a diferença, principalmente quando a gente está beirando um cargo de liderança. Então a gente precisa sim olhar para isso. E desenvolvimento de soft skill tem um ponto muito importante que é a gente tem o costume, né, de falar que soft skill é competência comportamental.
Mas eu acho mais legal mais legal ou melhor, não sei, a gente traduzir como competências maleáveis. O que que isso significa? Significa que eu vou utilizar essas competências de maneira diferente dependendo da situação onde eu estiver inserida. Então, por exemplo, a minha comunicação não vai ser sempre igual com todo mundo que eu for falar. Se eu estou falando em público, a minha comunicação vai ser de uma forma. Se eu estou falando com a minha gestora, se eu estou falando com o meu time, se eu estou falando com os meus pares, eu vou ajustar a minha comunicação de acordo com o meu público. Ou seja, não tem uma prática igual. E o que isso quer dizer? Que as competências maleáveis, elas só são evoluídas e desenvolvidas se eu me exponho a diferentes situações, se eu coloco elas em prática. Então, eu ler um livro sobre comunicação vai me trazer conhecimento, mas não vai desenvolver a minha comunicação. Talvez vai me dar estratégia de como eu posso melhorar ela, mas eu só vou desenvolver, só vou evoluir se eu de fato colocar essas estratégias em prática. Então, esse é um ponto que eu sempre trago aqui, para mim muito importante a gente sempre olhar como liderança. Inteligência emocional, e aí quando a gente fala de inteligência emocional, né, tem um conjunto de habilidades por trás do conceito de inteligência emocional, inclusive comunicação é uma das habilidades dentro desse conjunto, né, junto com adaptabilidade, gestão de conflitos, liderança inspiradora, tem várias competências ali no meio. Também é um tema que a gente precisa estar ali sempre olhando. Eu sempre falo aqui que, indiferente do nível, na verdade, sendo liderança ou não, eu de alguma maneira eu preciso ter ali no meu PDI temas de inteligência emocional, que eu preciso estar desenvolvendo, que eu preciso estar evoluindo. Para mim, pelo menos, isso faz bastante sentido e eu acho que esse processo precisa ser constante. Aí, abrindo a inteligência emocional, eu falei que é um conjunto, mas a comunicação para mim é o primordial. O meu papel como líder, a minha comunicação, ela tem que estar, né, sempre muito, muito clara. Então, eu preciso trabalhar com clareza, com escutativa, eu preciso alinhar constantemente as minhas restrições junto com os meus times. Então, comunicação, entender a forma de comunicação das minhas pessoas também. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que são mais introvertidas, outras que são mais extrovertidas. Beleza, a comunicação dessas pessoas vai ser diferente, talvez. Talvez alguma vai ser mais formal e outra mais informal. E eu entender disso vai facilitar a minha aproximação dessas pessoas. Eu vou conseguir criar conexões muito mais fácil se eu conseguir fazer esses ajustes de acordo com o perfil dessas pessoas. Gestão de mudanças, como a gente falou, as coisas mudam muito rápido e mudam constantemente. Não tem a frase que a única certeza que a gente tem é que a mudança é constante, né? É mais ou menos assim, eu não vou lembrar a frase direito, mas é algo nesse sentido. Essa é a única certeza aí que a gente tem, né? Que as mudanças elas vão acontecer. Então a gente precisa estar preparado para isso. E quando eu falo preparado, não significa que a gente precisa ter as respostas certas ou as melhores respostas. É eu ter flexibilidade, adaptabilidade para eu lidar com esses novos contextos, com essas novas situações do meu dia a dia. E outro ponto, o último aqui, que para mim é fundamental, todo esse processo de evolução, ele precisa ser constante. Então, lifelong learning, para mim, tem que estar na veia do líder. O meu aprendizado, ele precisa ser contínuo. Durante a minha vida inteira, eu preciso estar olhando para isso. Até porque, como a gente falou lá no começo, e vocês bem trouxeram também, um dos meus papéis como líder é desenvolver as minhas pessoas. E para isso, eu também preciso estar aí em constante evolução, em constante desenvolvimento para eu conseguir fazer o melhor pelas minhas pessoas, né? Conseguir trazer o melhor conteúdo para elas e tudo mais. Então, para mim, acho que esses 5 são os pontos aqui mais importantes quando a gente fala de liderança, né? Que a gente precisa se preparar cada vez mais aí. Show, bacana. O Bruno fez uma pergunta. Eu até lembrei da série The Office aqui, porque tem um momento lá, não sei se você já assistiu, mas tem um momento que eles viram co-managers, né? Co-gerente, e aí rola mó briga. Rola um atrito, nossa, é muito engraçado. Ele perguntou se co-gerente ou co-coordenador funciona na prática. Vocês fazem isso na Ambev? Não, a gente não faz isso, tá? A gente tem basicamente a nossa estrutura, a diretoria, né, ali, diretoria, head, gerentes, e aí embaixo dos gerentes eu tenho vários coordenadores para diferentes estruturas, diferentes projetos, produtos e tudo mais. O que acontece às vezes é que eu tenho pessoas, por exemplo, no mesmo nível de gerente, mas eu tenho
papéis muito bem definidos. Então, por exemplo, eu tenho um gerente, que é o gerente funcional ali, que vai olhar para o desenvolvimento das pessoas e vai fazer tudo isso que a gente entende de gestão de pessoas, e eu vou ter um outro papel que não tem o nome de gerente, mas que está no mesmo nível, que basicamente é uma liderança técnica, que vai ajudar na orientação técnica daquele time. E isso eu tenho, mas de novo com papéis muito bem definidos, né? É muito difícil essa partilha de responsabilidades. Geralmente, eu pelo menos nunca presenciei em algum lugar que tenha dado certo ou algo nesse sentido. Não sei se em algum local deu. Então. Nossa, eu dou risada só de lembrar. Mais uma pergunta do Bruno. Em uma empresa muito pautada em resultados, como trazer a importância do constante aprendizado, visto que o crescimento pessoal do funcionário irá ajudar no crescimento da área/empresa? É bom, né, Bruno? Eu também amo The Office. Então, como que você faz isso? Trazendo números. Se a empresa é pautada em resultados, a melhor forma de eu mostrar a importância do constante aprendizado e do impacto que isso tem é trazendo números. Então, eu vou ter que experimentar. Então, eu vou criar, por exemplo, determinadas métricas ali, daí depende da área de atuação da minha empresa. Eu faço um histórico dessas métricas, eu posso criar momentos de aprendizado para o meu time, e aí, bem, tipo, 2 horas por semana, sei lá, né? Aí depende muito do contexto. E eu continuo medindo e meço lá no final também. E esses resultados que eu apresento, por exemplo, para minha alta gestão. Olha a diferença aqui dos resultados e de performance que eu tive no meu time antes, quando eu não tinha esses momentos de troca, de aprendizado, de compartilhamento, essa possibilidade de dar esse... Como que a gente fala? Tem um nome específico agora que me fugiu, mas enfim, esse momento, né, de aprendizado. E depois, quando eu inseri esse momento, esse aprendizado contínuo aí no dia a dia do meu time. Então, para mim, você vai ter que ir experimentando e empresa com resultado, você vai conseguir sim fazer muita coisa, desde que você apresente números do impacto que isso vai ter lá na frente para essa empresa. E é basicamente o que aconteceu aqui com a gente um pouquinho também. Então, quando a gente começou a mostrar, a mudança que a gente fez com liderança, a gente evoluiu alguns indicadores técnicos. Por exemplo, eu não sei quantas pessoas aqui são de TI, mas, por exemplo, a gente tem um indicador que é da mudança, né, do sistema, do software. Então, toda vez que eu faço uma mudança, o tempo que gera essa mudança, o nosso indicador diminuiu depois que a gente inseriu na nossa rotina um contexto diferente aí para a liderança. Tanto que deu tão certo no nosso caso que hoje a gente tem o que a gente chama de Self Friday. Então, toda sexta-feira, depois do meio-dia, as nossas pessoas estão liberadas para o seu desenvolvimento. Então, aí eu tenho o LinkedIn Learning, eu tenho várias plataformas e várias formas, várias outras coisas, porque ficou muito claro no processo que a gente fez o impacto que isso vai ter lá no final. E eu acho que a maioria das pessoas aqui deve saber o quanto que a Ambev é pautada em resultados, o quanto, né, metas, enfim, o quanto que isso faz parte da nossa rotina aqui. Inclusive, eu sou um fã assíduo e consumista dos produtos Ambev. Então, né? Então. Mas legal. Fran, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou deixar no chat, para quem não sabe, a Fran, ela será a próxima instrutora do nosso curso de liderança e gestão de pessoas. Então, caso vocês tenham interesse em conhecer mais e ter 3 meses de puro aprendizado e ensino com a Fran, que é fantástica e domina o assunto de liderança, vejam mais detalhes no nosso site. São aulas ao vivo, práticas, muita coisa teórica para você colocar no seu dia a dia, para você identificar o seu perfil de gestão, que é algo extremamente importante. Não existem pessoas iguais, é difícil você lidar com pessoas, então quanto mais vocês aprenderem a realmente se identificar como líderes e colocar isso em prática, que é o mais importante aqui para o ARI, mais você vai conseguir desenvolver soft skills, ter inteligência emocional, desenvolver pessoas, trabalhar engajamento e tudo isso que a gente vai abordar no nosso curso. O curso ele é realmente focado em trocas de experiências entre os alunos liderados pela Fran, que vai compartilhar as melhores técnicas aí de aprendizado e gestão. Fran, muito obrigado pela sua participação. Queria mandar alguma mensagem final?
comprem cerveja na Ambev, alguma coisa do tipo. Não, eu que agradeço, Renato. Espero também encontrar algumas pessoas daqui também, quem sabe no treinamento, no curso. Mas é isso aí, qualquer coisa também, estou super à disposição. Podem me procurar no LinkedIn, enfim, falar um pouquinho mais. Estou aí à disposição. E continuem aí o seu aprendizado, indiferente da carreira. Exatamente, indiferente da carreira que, né, vocês pretendem seguir, que isso seja constante no dia a dia aí de todos. Maravilha. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Gostei muito, eu amo esse tema. Também me adicione no LinkedIn. Caso tenham dúvidas, entre em contato. Muito obrigado, boa noite. Tchau. Valeu.